Bom, gente, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Essa seria a aula número 3. Eu vou ver se hoje eu consigo finalizar resistência, vou falar sobre capacitores e no final da aula eu vou fazer uma experiênciazinha rápido, fácil e interessante para que vocês possam pôr em prática algo de conhecimento. Então vamos lá para mais uma videoaula. Bom, gente, para concluir resistência, ficou faltando falar só sobre resistências em paralelo, tá? Para isso, eu bolei aqui já um circuito com 3 resistências em paralelo. Note o seguinte, que agora eu não estou mais unindo como eu estava unindo aqui o circuito da fonte, eu botei esse símbolo aqui. Esse símbolo, para quem não sabe, significa símbolo de terra. Isso aqui é terra referencial comum. Normalmente, o menos da bateria, o menos é conectado nele, mas isso não é regra não, pode ser conectado qualquer coisa. O que é regra é que isso aqui é o referencial. No circuito de simulação, tudo isso aqui é o referencial, os cálculos é feito em função disso. E é o ponto comum, quer dizer que esse ponto aqui da bateria está conectado nesse aqui do resistor, conectado com esse. Aonde tiver esse símbolo, quer dizer que é o mesmo ponto, é como se fosse o fio aqui colocado. Só que para o desenho não ficar muito saturado, não tiver muito fio, a gente põe um símbolo de terra, porque eu posso ter um resistor lá embaixo, ou um capacitor que seja, com o símbolo terra. Eu sei que ele está ligado nesse mesmo ponto. Então isso fica menos saturado, o desenho fica mais fácil, mais didático de entender. Por isso que a gente usa terra. Agora, quando a resistência está em paralelo, ou um circuito em paralelo, só tem uma corrente. Não, perdão, só tem uma tensão. Por quê? Porque esses 10 volts que está aqui, note que chega nesse resistor R1, chega no R2 e chega no R3. Então eu só tenho uma tensão neles. Mas corrente eu posso ter várias. Porque se o valor aqui o valor é igual, mas se fosse valor diferente, como eu tenho a mesma tensão, para valores diferentes eu teria correntes diferentes. No caso, como o valor é igual, vai ter a corrente igual, mas é coincidência. Então, para paralelo, pode ter qualquer corrente, várias correntes, mas uma só tensão. Toda a tensão é igual em todos eles. Isso é regra de quando está em paralelo. Agora, para calcular o valor da resistência total em paralelo, pode ser feito da seguinte maneira. Primeiro, calculando a corrente total. Por quê? Porque toda corrente que passa por aqui, aqui e aqui, tem que sair da fonte. Então, a somatória das 3 correntes sai daqui. Se eu sei o somatório da corrente, a corrente equivalente, e eu sei a tensão, eu sei também a resistência equivalente, pela fórmula aqui, ó, que resistência é V sobre I. Então, eu calculo o meu I total e sei a resistência. Aqui no caso, eu calculando o meu I1, e aqui depois o I2, e aqui o I3. Calculando isso, eu vou ter 10 volts aplicado aqui, 10 aqui e 10 aqui. Então todas são 10 volts e todas têm o mesmo valor, 10 kΩ. Então seria, pela essa fórmula aqui, por essa fórmula aqui, 10 sobre R. Eu tenho 10 volts sobre 10 kg, que é igual a 10 mil, vai ser igual a 1 miliampere, que é igual a 0,001 ampere. Para quem não sabe, tá? Miliampere é isso aqui. Quer dizer que é 1 dividido por 1000, que é isso aqui. Por isso fala miliampere. Se não tivesse 1 milho, seria só ampere, mas como o valor é pequenininho, é 1 miliampere. Aqui 1, 2, 3, então é 1 dividido por 1000. 1 miliampere. Se eu sei agora que aqui tem 1 miliampere, aqui vai ter 1 miliampere e aqui 1 miliampere, porque é o mesmo valor, tudo igual. Então, meu I total que vai sair por aqui, I total é igual a 3 miliampere. Se eu sei agora o valor do meu I total, eu posso saber a resistência total. A resistência do circuito vai ser V, que é 10 volts sobre o meu I, que é 3 miliampere. 0,03. Calculando isso aqui vai dar aproximadamente a 3K, 3,33 ou 33 a vida toda K, que é igual a 3.333 ohms, aproximadamente. Era 10 mil ohms, ficou 3.333 ohms. Então, eu calculei a resistência equivalente a isso aqui por intermédio da corrente. Outra maneira é por fórmula, vai direto na fórmula. Mas isso aqui é mais interessante para que vocês entendam o que acontece num circuito em paralelo, onde vai as correntes, onde vai tudo. E note também que a potência aqui vai ser o somatório de todas elas. Aqui eu vou ter uma potência que vai ser 1 mA vezes 10 volts, eu tenho 10 volts vezes 1 mA, eu vou ter aqui uma potência, aqui outra potência, outra potência. O somatório das 3 potências é a potência total, é o que descarrega a minha fonte. Agora vamos lá pela fórmula. A fórmula pode ser da seguinte maneira. Eu posso ter, como os valores são todos iguais,
Só nesse caso dos valores ser todos iguais, eu pego o R, que é de 10K, que é igual a 10K, tá? 10K, e divido ele por 3, pela quantidade de elementos que aparecem, só para valores iguais, que vai dar igual a 3K3, para valores iguais. Se os valores não for igual, não funciona. Aí quando o valor não é igual, tem uma fórmula geral, que é o inverso, a soma do inverso dos inversos, que vai ser igual a 1 sobre, grandão aqui, sobre 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. E aí vai, mais 1 sobre R4 se tivesse 10 resistências, até chegar a R10. Tá? Mas, e aí nessa fórmula não importa o valor. Qualquer que seja o valor do R, qualquer que seja a quantidade, tá? É fórmula universal. Aqui você vai botar o valor do R1, é 10K. Aqui o do R2 é 10K também, mas se fosse 20, botava 20K. Do R3, se fosse 30, botava 30K. O valor que é, tu vai botando aqui. E vai somando todos os que tiver em paralelo. No final, você calculando isso, você vai pegar 1 divididos por isso, vai dar 0,0001 ampere. Aí esse aqui, 1 ampere não, 1 só, 1. Aí esse aqui, 1 dividido por isso aqui, vai dar a mesma coisa, mais 0,0001. Aí esse dividido por isso é a mesma coisa, mais 0,0001. Somando tudo vai dar igual a 0,0003. Aí vocês peguem isso, que é o somatório, e ele tem que ser dividido por 1, tá? Ou seja, essa parte aqui seria isso dividido por 10, está aqui, dá isso aqui, 10 mil. Isso dividido por 10 mil, dá isso aqui. Isso dividido por 10 mil, dá isso aqui. Soma tudo, dá isso aqui. Aí faltou agora esse 1. Esse 1 agora é só você dividir isso por isso aqui, que vai dar 3.300 ohms do mesmo jeito, ou 3K3. Então, note que eu estou indo um pouco rápido porque eu não quero perder tempo com a matemática. Eu quero que vocês só entendam o que ocorre. Tá? Depois, com calma, vocês refazem os números e vão ver que isso está certo. Não precisa entender agora no que eu estou explicando. Quer dizer, entender precisa, não precisa decorar, porque não vai decorar nada. Você pega a calculadora e vão fazer isso, tá? Por isso que eu estou fazendo rápido. Mas o fato é vocês conseguirem trabalhar com a fórmula. É isso que eu quero, que vocês trabalhem com a fórmula. A fórmula seria, geral é essa aqui. Esse aqui é o R1, R2, R3, Rn, vocês vão botando, mais Rn, mais 1 sobre Rn, se tivesse N resistores, tá? Então não importa nem o valor. Como os valores são iguais, você divide pela quantidade de elementos que tem. Se tivesse 6 resistências de 10K, vai dividir 10K por 6. E quando o valor não é igual, só funciona com essa fórmula aqui, tá? Geral. Existe uma outra fórmula também simples, para resistências diferentes, mas só funciona para duas resistências. No caso, se tiver aqui duas resistências só, por exemplo, tiver uma aqui e tiver outra aqui. Essa de 10K e essa aqui de 5K, um exemplo. São resistências diferentes, então você não pode fazer dividir por 2, não dá certo. Pode usar aquela fórmula geral, que é a soma do inverso que eu acabei de ensinar, ou outra fórmula, mas só para duas resistências. A outra fórmula seria o produto sobre a soma. Vocês vão pegar esse vezes esse dividido por esse sobre esse, ou seja, seria 10 mil, né, que é 10K, que é igual a 10 mil, vezes 5K, que é igual a 5 mil, sobre a soma, que seria 15 mil. Ou seja, seria o produto desse por esse vezes esse, divididos pela soma desse com esse. 10 mil com 5 mil dá 15 mil, é a soma. Então seria o produto sobre a soma, seria R, vamos chamar esse aqui de R1 e esse aqui de R2. Seria R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Ou seja, é o produto dos dois elementos sobre a soma dos dois elementos. É o produto sobre a soma, só funciona para duas resistências. Então o melhor é a fórmula geral, porque aí funciona para qualquer resistência, qualquer valor, tudo. Tá? Mas é bom saber que quando os valores são iguais, só divide pela quantidade de vezes, e quando são só dois, tem essa outra fórmula também mais simples, ou pelo cálculo da corrente. Então, gente, com isso eu concluí praticamente
eu concluí praticamente os resistores, tá? Com essa explicação que eu dei. Outra coisa que é importante você saber é que existe também resistências assim, ó. Resistências assim. Essa resistência aqui que significa que isso aqui é variável, tá? Isso aqui varia para um lado ou para o outro. Ou seja, se aqui tiver 10K, por exemplo, aí se eu pôr essa com essa aqui, um exemplo, encurto aqui, junto. Aí isso aqui tá tudo para cá, é um potenciômetro, aquele de volume. Eu botei numa posição que o cursor, o pino do meio, está todo para cá. Então daqui para cá eu tenho 10K. Aí eu ponho ele mais ou menos no meio, aí eu vou ter 5K, porque isso aqui veio para cá, eu vou ter 5K. Põe ele todo para cá, eu tenho 0 ohms. Então isso aqui é um potenciômetro, ajustável, tá? Variável, é um resistor variável. Você varia lá igual o potenciômetro do volume de rádio, essas coisas, é esse símbolo aqui. E existe também esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui seria, deixa eu ver, esse aqui. Esse aqui é conhecido como, esse é variável e esse aqui é ajustável. Qual a diferença do ajustável para o variável? É que o variável você está variando toda hora, aumenta, abaixa, sobe, diminui o volume. E o ajustável você tem um parafusinho lá, você ajusta só uma vez, é precisão. Põe no valor que você quer, nunca mais mexe. Faz as mesmas funções, mas só que esse aqui é para quando tu não vai mexer nunca mais, só vai fazer um ajuste fixo e acabou. Ele tem só um parafusinho, se chama trimpote. Então esse é trimpote e esse é potenciômetro. Aí aqui seria o cursor dele, é a mesma coisa. É a mesma coisa, funciona igual a uma resistência também variável. Só que essa aqui é variável comodamente e esse aqui é ajustável só com uma chavinha de venda para você botar no valor ajustável e nunca mais mexer. Então com isso, gente, eu terminei já tudo que é sobre resistência. Já expliquei sobre circuito, tensão, corrente, potência e resistência. Agora vamos para uma aula bem interessante que é capacitor. Que muita gente não domina capacitor, não conhece bem os capacitores, sabe que o capacitor passa corrente alternada, mas bloqueia DC, mas não consegue entender esse fenômeno. Não entende agora, vocês vão entender, fique aí, não vai embora não. Bom, gente, então vamos lá agora para uma parte muito interessante da eletricidade, que é o capacitor. O capacitor, ele tem esse símbolo aqui. Ele tem esse símbolo, esse é o símbolo de um capacitor comum. Tem também esse outro símbolo aqui. Esse aqui seria um capacitor eletrolítico. O capacitor eletrolítico, ele tem uma propriedade química que consegue fazer com que ele tenha um valor muito maior com um tamanho pequeno. Se não um capacitor comum com um valor de, por exemplo, 10 mil microfarads, tinha que ser do tamanho de uma sala. E por isso inventaram o eletrolítico. Mas o eletrolítico ele é um pouco limitado porque ele tem polaridade. Se você inverter a polaridade, ele explode. Esse aqui não, esse aqui pode botar qualquer polaridade, não tem polaridade. O comum e o eletrolítico sim tem polaridade. Você tem que botar o mais aqui e o menos aqui, da alimentação. Esse não, esse tanto faz de alimentação. Então esse é o símbolo do capacitor. Como é feito um capacitor? O capacitor ele não é resistência, não tem nada a ver com a resistência, tá? Ele até tem resistência, mas a resistência seria a falha dele. Quanto menos resistência tiver no condutor do capacitor, mais próximo do real ele é. Um capacitor com resistência zero, com supercondutor seria o ideal, mas isso não existe, ele sempre tem perda. A resistência é que dá perda nele. Senão ele não dá perda, ele armazena a corrente e devolve para a fonte. Ele trabalha com carga reativa, ele não consome potência. Como é a confecção de um capacitor? O capacitor é o seguinte, imagine uma placa metálica grande assim, e outra placa metálica grande próxima uma da outra, mas sem estar em contato, ou com um isolante de elétrico isolante no meio entre as duas. Quando você coloca uma diferencial de tensão, um potencial, mais e menos aqui, você vai fazer com que essa parede dessa placa toda tenha uma carga positiva. Essa carga positiva vai fazer um campo elétrico, que esse campo elétrico vai fazer com que a outra placa do outro lado que está com carga negativa tenha uma outra carga de um campo elétrico oposto. Então, cargas opostas se atraem. Então, essa que está negativa vai puxar os elétrons da outra que está positiva e vice-versa. E vai se aglomerar toda a carga aqui. Então, ele vai se guardando energia. Conforme ele vai guardando energia, por exemplo, aqui está o positivo. Vou botar aqui no desenho para que vocês entendam melhor. Aqui tem uma placa e aqui outra placa. Aí eu botei aqui uma bateria mais, menos, mais, menos. Botei aqui uma bateria e aqui uma bateria. E aqui uma resistência para carregar. Essa tensão aqui da bateria vai fazer isso aqui carregar. Por quê? Porque eu vou ter aqui o negativo aqui
isso aqui essa placa vai estar negativa, vai ter um campo elétrico que vai puxar que nem um ímã puxa, porque carga atrai carga, se ela for oposta, se for iguais se repelem. Então essa parede aqui que está negativamente carregada, ela vai puxar para carregar aqui, e vice-versa, essa que está com carga oposta puxa para cá. Então vai haver uma corrente que vai carregando aqui, vai entrando cargas aqui, cargas. Quando aqui estiver cheio de carga negativa e aqui cheio de carga positiva, aqui cheio de carga positiva e aqui cheio de carga negativa, o que vai acontecer? Agora todas essas cargas positivas que está aqui, esse mais aqui vai enxergar que aqui tem carga positiva, então não vai ter mais força de atração, não tem mais campo elétrico oposto. Então agora, mas ele está empurrando, então deixa de entrar, foi o momento que o capacitor se carregou. E o mesmo ocorre aqui, quando aqui tiver bastante carga negativa, já não vai mais puxar o menos aqui, então já carregou essa placa. E quanto maior for essa placa aqui, quanto maior vai ser o valor do capacitor, mais ele consegue se carregar, então mais ele vai carregar. E quanto mais próximo tiver também essa placa uma da outra, mais força também vai ter aqui de campo, de atração, e mais carga vai conseguir puxar. Vai ter que entrar mais carga aqui da minha polaridade para que o efeito se anule. Então o valor do capacitor é maior quanto mais curto for o dielétrico isolante entre as placas. E o valor do capacitor também é maior quanto maior for o tamanho da placa, a área da placa. Por isso que um capacitor de alto valor, ele tende a ser grande. E um capacitor de alto valor de isolamento elétrico, ou seja, um capacitor de 1000 volts, por exemplo, ele também tende a ser grande, é maior do que um de 100 volts. Por quê? Porque se o capacitor ele é de 1000 volts, você tem que ter um dielétrico aqui muito grosso, para isolar muita tensão. Como o dielétrico é grosso, o capacitor fica com um valor pequeno. Para que ele consiga ter um valor grande, ele acaba tendo que ser grande. Por isso que o dielétrico também aumenta o tamanho do capacitor. Quanto maior for o valor do capacitor, maior vai ser ele fisicamente. E quanto maior for o valor em farads, também maior vai ser o capacitor fisicamente. O capacitor é em farad, tá? Por exemplo, é 1 microfarad ou 1 picofarad. Não, até pulei aqui é nano primeiro, depois chega pico. Nanofarad e 1 picofarad. Ou seja, e tem também 1 milifarad, mas não é usado, e 1 farad. Só que o milho não é usado nem farad. Farad é a unidade do capacitor, mas um farad é muita coisa, é um capacitor gigantesco. Por isso foi subdividido em 1 micro, 1 nano e 1 pico. Ou seja, 1 micro é 1 milionésimo de 1 farad. 1 nano é 1 sobre 9 zeros, ou seja, 1 sobre 9 zeros aqui, ó, 9 zeros do farad. E o pico seria 12 zeros, tá? Seria 12 zeros, aí vai. Então esse picofarad é muito pequenininho o valor, porque seria 1 sobre 12 zeros. E nano é 1 sobre 9 zeros e micro é 1 sobre 6 zeros do farad, tá? Então são unidades de medida. Normalmente, microfarad é 100 microfarad, 10 microfarads, é eletrolítico. Capacitor de até 10 farad, até 20 farad você encontra comum. Passou disso, quase sempre é eletrolítico. Tem também os bipolares, que é a mistura de 2 eletrolíticos, que você pode botar assim também, por exemplo. Ó. Você pode botar assim, o mais de um com menos do outro. Aí você faz um capacitor bipolar. São 2 eletrolíticos ligados assim, de modo que aqui você não tem mais polaridade agora, tá? O positivo aqui, acabou a polaridade. Isso é capacitor bipolar. Tem também. Então além do eletrolítico, tem um bipolar que é assim, que isso aqui vai dar um capacitor equivalente, mas diferentemente das resistências, o capacitor quando está em série, ele não aumenta o valor, ele diminui. Eu vou explicar isso, tá? Vamos lá para vocês entenderem. Como é que funciona agora o capacitor na prática? Você já entendeu que ele se carrega e tal. Agora, o capacitor quando está em série, por exemplo, em série, o capacitor em série assim, o valor desse fica menor. Por exemplo, se aqui for de 10 microfarad, 10 micro, e esse aqui de 10 microfarad, e esse aqui 10 microfarad, o valor equivalente é um capacitor de 5 microfarad. Por que vai ser 5 microfarad? Porque agora eu vou ter, essa placa passou a ficar mais distante dessa,
o efeito do campo diminui, ele agora vai carregar mais rapidamente e vai acumular menos carga. Então, diferente da resistência, que quando tem duas resistências em série, por exemplo, elas se somam. Por que elas se somam? Porque aqui tem 10 ohms para dificultar a corrente, e aqui encontra mais 10 no caminho, no final tenho 20 ohms de dificuldade. Aqui não, aqui é o oposto. Aqui ele, em vez de aumentar o valor, ele diminui, porque ficou mais distante agora as placas, uma das outras, então eu vou ter menos força de efeito de campo, menos atração para puxar os elétrons, vai se carregar mais rapidamente. Então o capacitor em série diminui o valor, e na resistência em série aumenta. E o capacitor em paralelo, aí é mais fácil de ver. O capacitor em paralelo, eu passo a ter as duas placas, então eu tenho o dobro das áreas de placa. É óbvio que ele vai carregar muito mais. Ele vai ter mais carga entrando, vai carregar muito mais. Então, em paralelo, ele aumenta o valor. E resistência em paralelo é o contrário. Resistência em paralelo, ela diminui o valor, porque agora eu tenho corrente vindo por aqui e corrente vindo por aqui. Então, eu tenho um menor valor, porque mais corrente vai passar. Note que tudo que ocorre no resistor é o oposto do capacitor. Quando o capacitor está em paralelo e em série. Para cálculos de série e paralelo de capacitor, é só vocês pegarem toda aquela fórmula que eu ensinei de resistência de série e paralelo e usar no capacitor de maneira oposta. O que é feito em série, você põe em paralelo, o que é em paralelo, põe em série. É a mesma coisa, só que de maneira oposta. E aí já está para mim resumido como se calcula capacitor, porque é o oposto do resistor. Trata-se ele em série como se fosse em paralelo, para cálculo da equivalência, e em paralelo trata-se em série como se fosse em série da resistência, é sempre o oposto. Tá? Agora, como funciona o capacitor na prática? Isso é que ninguém consegue entender. É esse ponto que eu quero chegar. Vocês imaginem que vocês têm isso aqui. Ó. Eu tenho isso aqui. Aqui eu tenho, por exemplo, a minha rede, mandando aqui uma C. E aqui eu liguei um capacitor, tá? Então pode ser melhor, só que vocês entendam, na prática. Aqui eu tenho minha tomada. Aqui é a rede AC mandando uma corrente alternada. Corrente alternada. E aqui eu ponho um capacitor na minha tomada. Quando eu colocar um capacitor na tomada, ele vai querer se carregar com isso aqui tudo. Presta atenção, isso aqui vai até 180 volts, que é a tensão de pico do AC. E menos 180 volts. Aí fica 0, menos 180, 0, mais 180. Isso é a corrente alternada a 60 Hz e 127 volts. 127 VAC. Quando você coloca isso na tomada, ele vai se carregar até esse valor. Só que a tua tomada está alimentando outras coisas na tua casa. Vamos supor que você tenha outra tomada aqui, ou até mesmo na rua, alimentando aqui uma resistência, por exemplo. Alimentando uma resistência. Então a tensão está subindo tanto para a resistência como para o capacitor. Ele está se carregando. Está lá. Quando chega a tensão de pico, aqui eu estou tendo uma corrente máxima aqui no resistor e o capacitor já se carregou, já não tem mais corrente nenhuma. Aí a tensão agora começa a cair. No que a tensão começa a cair, eu tenho que continuar mandando corrente aqui, cada vez menos, mas continuo mandando. Mas quem vai mandar corrente para ele agora, para esse resistor, vai ser o meu capacitor, porque ele vai começar a se descarregar. O que estava carregado, porque ele vai começar a descer a tensão. Então ele vai mandando corrente para cá, aliviando a fonte. Agora a fonte não precisa mais mandar corrente para cá, porque esse capacitor está mandando. Por isso ele devolve a energia de novo para a fonte. Ele não absorve potência, quem absorve potência é a resistência. Ele está mandando agora no momento da descarga. Quando chegar a zero, o capacitor já está com zero, aqui zero, acabou tudo. Aí volta um novo ciclo, ele está se carregando negativamente. A tensão vai caindo, vai mandando tensão para ele carregar e aqui vai mandando corrente. Chegou no máximo, a corrente aqui é a máxima e aqui já acabou a corrente, é zero. Aí a tensão vai caindo, alivia a fonte de novo, que o capacitor vai trabalhando junto com a fonte, alimentando essa corrente aqui e vai descarregando. Claro que ele pode não conseguir mandar tudo, mas o que ele mandar, essa deixa de mandar. Por exemplo, se aqui estiver consumindo 1 ampere e esse aqui estiver mandando meio ampere, a fonte só precisa mandar mais meio ampere. Então já aliviou. Então tudo que o capacitor absorveu, ele devolve de novo. Ele não consome potência. Por isso que o capacitor não absorve potência. Essa parte está claro. Agora, por que passa a corrente alternada e por que não passa a corrente contínua no capacitor? Vamos lá agora.
Aqui eu tenho, por exemplo, um sinal de áudio. Um sinal de áudio. E aqui esse sinal de áudio está... Não, melhor, vou botar aqui aqui para a gente entender, um transistor. Ainda não cheguei no transistor, mas eu vou explicar o transistor. E aqui está indo no meu mais 10 volts, por exemplo. E aqui eu tenho um capacitor e aqui uma resistência. Aqui, por exemplo, suponhamos que eu tenha 5 volts. Um exemplo, 5 volts. Esse 5 volts é corrente contínua. Não passa por capacitor, não chega aqui. Mas o sinal de áudio que está aqui vai passar e vai chegar no capacitor do outro lado. Vai passar. Aí as pessoas não conseguem entender. Poxa, mas você está isolado, tem um isolante aqui de elétrico. Como pode o AC passar e o DC não passa? Não era para passar nada. Eu vou explicar por quê. Esses 5 volts que está aqui, ele passa também, mas só até o capacitor se carregar. Porque ele vai se carregando, vai enchendo o capacitor. Quando tiver 5 volts no capacitor, acabou a corrente aqui é 0. E aí eu passo a ter a mesma tensão daqui e aqui, porque não tem mais corrente. Eu passo a ter aqui 0 volts também, que é do referencial terra, eu passo a ter 0 volts. Tá? 0 volts aqui. Porque o capacitor se carregou, já não passa mais. Se a tensão aqui agora, na medida da entrada aqui do amplificador, fizer com que a tensão aqui suba, isso aqui vai chegar a 6 volts. Vai chegar a 6, já não é mais a 5. Mas o capacitor só tinha carga de 5 e chegou a 6, então falta 1 volt de carga para ele. Então note que 1 volt que subiu aqui vai ter aqui 1 volt. 1 volt. Porque de 5 ele passou para 6. Então subiu 1 volt aqui, porque ele quer carregar. Mas ele não consegue carregar, a tensão já caiu de novo para 5. Ele não carregou, então aqui caiu para 0. Agora a tensão caiu para 4 volts, caiu para 4. Se a tensão caiu para 4, ele está com 5, então ele está com 1 volt a mais. Ele começa a descarregar para a resistência. Em vez de ele carregar, ele está descarregando. Esse 1 volt, então vai ter aqui menos 1 volt. Então note que se aqui eu tiver 5 e variar para 6 e para 4, eu tive uma senoide que fez isso, variou o ponto médio aqui, que era 5, variou até 6 e variou até 4. Então variou 1 volt e 1 volt. É justamente o que eu tenho na saída. Eu vou ter uma senoide que vai ter o referencial 0 e vai variar 1 volt e menos 1. Vai ter 1 e menos 1 volt. Então note que a variação AC que eu tive aqui foi transferida para cá. Passou a variação AC, mas a corrente contínua não passa. Por isso que o capacitor passa a corrente alternada, mas não passa a corrente contínua. Então, gente, é aquele negócio. Eu espero que vocês tenham podido compreender alguma coisa do que eu falei. Eu estou falando um pouco rápido, acelerado, porque tem gente que está reclamando que eu estou enrolando muito e estou botando pouco conteúdo, pouco conhecimento. Então, a única maneira que eu tenho para passar muita informação em pouco tempo e não ficar enchendo o saco de vocês é falar rápido. Aí eu não sei como agradar a todos. Ou eu falo rápido ou eu faço um vídeo muito largo. Mas eu acho que deu para vocês compreenderem. E agora eu vou fazer uma experiência prática para que vocês possam botar na prática tudo isso. O capacitor, resistência, a rede AC. Vou fazer uma experiênciazinha. Fiquem aí. Bom, gente, agora chegou a parte mais interessante das aulas, tá? O momento de vocês botarem em prática aquele pouco de conhecimento que vocês já adquiriram até agora. Para isso, eu elaborei um circuitinho bem simples, divertido, para que vocês possam fazer em casa, gastando pouquíssimo, bem fácil, e qualquer um vai poder fazer, tá? Trata disso aqui, ó. Isso aqui, eu estou fazendo uma simulação, tá? Na verdade, nada disso aqui vocês vão ter que comprar, nada disso. Isso aqui na verdade, é a lâmpada que fica no teto. O que eu bolei? Eu bolei um sistema que vai fazer o seguinte... Você tem um interruptor no quarto de vocês que liga e desliga a lâmpada. Isso aqui é um interruptor que fica no quarto de vocês para ligar e desligar a lâmpada. Isso aqui é a lâmpada que fica no quarto de vocês lá no teto. Mostra ali mais ou menos no teto. Essa lâmpada lá no teto, tá? Então, é a lâmpada que fica lá no teto, estou simulando. Então você vai ligar e desligar ela, só que quando você desliga a lâmpada no quarto, o quarto fica tudo escuro, ninguém vê nada. Então o que eu bolei? Eu bolei uma maneira que quando você desliga a lâmpada, vai acender esse LED, que vocês vão colocar aqui no espelho de vocês. Esse LED vai ser um LED indicador aonde está o interruptor, para que no escuro, no breu total, vocês saibam onde está o interruptor para ligar e desligar de novo a lâmpada. E ao mesmo tempo, esse LED vai ter uma iluminação que vai servir como um abajurzinho, para ficar uma pequena iluminação no quarto, para não ficar o quarto
quarto um breu total, para que vocês possam ao menos se locomover e enxergar onde caminham. Então isso serve como uma luz guia e serve também como um pequeno abajur, tá? E vai ser bem simples, vai usar pouquíssimas peças. Eu vou mostrar como funciona. Isso aqui tudo é simulação, tá? Isso aqui é como se fosse a luz do quarto e isso aqui é o interruptor do quarto. Eu vou ligar para vocês verem como funciona. Aqui. Vê? E a lâmpada do quarto está desligada. Agora eu ligo a lâmpada, liguei a lâmpada, ele desligou. Tá vendo, ó? E aqui liga o LED. Aí desligo, não tem nada e a luz do quarto ligou. Aí desligo a luz do quarto, liga isso aqui. Com essa luz, vocês sabem onde está o interruptor para ligar e desligar e também ela ilumina o ambiente, para que vocês possam caminhar. E não usa quase nada, só usei essas pecinhas, ó. Só usei isso, eu vou mostrar aqui o esquema para que vocês vejam. Deixa eu desligar aqui, para não ficar perigoso. Ó, aqui as pecinhas é só isso. Um diodo. Não põe sombra não. Aqui, tá dando para ver? Deixa eu fazer assim para ver melhor. Tá? Um diodo, um N4007. O LED, é um LED verde de 3 volts, mas pode ser qualquer cor que vocês quiserem. Vocês escolhem lá. E um resistor de 100K, 1 watt. E aqui é o interruptor liga e desliga. No mesmo interruptor vocês vão soldar isso aqui e colocar isso. O capacitor é um capacitor de 0,22 microfarad que vai ficar lá na lâmpada. Isso aqui é a lâmpada que está no teto. Vocês vão abrir ela, desmontar a fiação e botar esse capacitor aqui, junto com a lâmpada, em paralelo com a lâmpada. E aqui é a rede de alimentação, o relógio que está alimentando. Isso aqui é só o esquema completo, tá? A rede, aí vem aqui, normalmente vem o terra para aqui e a fase vem pelo interruptor para ligar e desligar. Por que a fase vem pelo interruptor? Porque quando você desliga a fase, aqui na lâmpada você pode trabalhar à vontade no teto que não tem mais nada, só tem o neutro. E o neutro não dá choque, então você corta o fase. Normalmente o fase vem pelo interruptor, o neutro já está vindo ali. E aí o que acontece? Quando você desliga a lâmpada, você, por esse capacitor, vai passar a corrente alternada, já não vem pela lâmpada, passa a corrente alternada por aqui, que vai por esse resistor e acende o LED. Quando vocês ligam a lâmpada, aqui já não vem mais nada para o LED apaga, mas vem a corrente aqui para acender a lâmpada. Então, quando você liga o interruptor, a corrente aqui é forte, acende a lâmpada. Desligou o interruptor, a corrente aqui é super pequena por esse resistor aqui, vocês não vão pagar nada, isso aqui vai dar um centavo por mês todo ligado, não consome nada de energia, aí a alimentação vem pelo capacitor. Então, eu estou mostrando que o capacitor deixa passar a corrente alternada para acender o LED. E o resistor limita a corrente do LED. Esse diodo aqui é só porque o LED também é um diodo, então só passa o negativo. Tem que passar também o positivo para que o capacitor possa carregar e descarregar, senão o capacitor ia se carregar e não ia acender o LED, se não tivesse esse outro diodo aqui. Então aqui passa o positivo e o negativo. Aí o capacitor está com corrente alternada mandando a corrente. Se essa lâmpada aqui for uma lâmpada incandescente, vocês não precisam nem desse capacitor não, tá? Porque a lâmpada incandescente tem uma resistência tão baixa que ela não vai acender. Quando tiver apagado aqui, a corrente para acender o LED é tão pequena que ela não acende. Mas um circuito eletrônico, uma lâmpada eletrônica como essa, ou uma lâmpada de LED, pode ser que tenha necessidade de botar o capacitor. Por isso eu botei esse capacitor aqui, tá? O capacitor é esse aqui. Vocês já deixam o capacitor com um fiozinho colocado, aí vocês passam fita isolante nele, enchem ele de fita isolante e colocam ele lá no rabicho da lâmpada. Só se a lâmpada de vocês for eletrônica. Se for uma lâmpada incandescente, não precisa desse capacitor, tá? Mas se for uma lâmpada eletrônica, põe esse capacitor. Se vocês não botarem um capacitor porque a lâmpada é eletrônica, então vocês também não precisam nem desse diodo aqui. O circuito fica só o LED e o resistor. Mas se for uma lâmpada eletrônica, aí vai ter que botar esse diodo e vai ter que botar o capacitor lá em cima da lâmpada. Aqui, ó, vocês fazem um buraco aqui, mas veja se onde vocês acomodarem, se vai entrar na caixinha de vocês. Coloquem o buraco na posição que não esbarre nada na hora de fechar, tá? Se você colocar aqui, por exemplo, pode ser que pegue na parede. Então veja se aqui não vai esbarrar em nada na hora de encaixar. Faça o buraco, cole um LED com super bonder ou com cola quente, vocês que sabem, uma cola de contato ou cola quente, tá? E aí só colocar aqui, soldem já o diodo, soldem com ele fora da caixa, solda aqui o diodo, o resistor tudo e deixa o rabicho. Depois é só vocês soltarem o parafuso, conectar aqui como eu estou ensinando, ó, conectem aí. Depois já soldado, o capacitor também já fica soldadinho, um fiozinho, isolado, e é só vocês enroscarem o fio nele. A instalação é bem simples. Então é bem simples de fazer, bem simples de instalar, e vocês têm uma coisa útil. Aqui, vou ligar de novo, ó, tá vendo? Útil, bem útil.
Então, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da experiência, tenham gostado da aula e esperem pelo próximo vídeo, que eu vou continuar ampliando o conhecimento de vocês, até vocês se tornarem um técnico a nível de engenheiro. Valeu, gente, muito obrigado. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Fui!